Beleza. Bom, começar então, né? Boa noite a todos, obrigado pela presença de todo mundo. Bem-vindos a mais um vídeo aqui da Capivara Cafeinada, onde nós resolvemos problemas da maratona, né? Problemas de computação aqui, de algoritmos, estruturas de dados. Nós estamos aqui junto com o grupo Tamarutaka da Unifei Itabira, participando de alguns treinamentos dessa competição. E vou explicar só para quem está chegando agora do Instagram algumas coisas de como é que funciona a estrutura aqui. Isso aqui é para a preparação da maratona de programação. Nós começamos lendo aqui o problema, tentando entender como é que o problema funciona, tentando aplicar conhecimentos de algoritmos, estruturas de dados ali dentro desse cenário da maratona e implementando em algumas linguagens de programação, né, o problema. Então hoje a gente está vendo esse Arte Valiosa, que ele é da Maratona de Programação de 2019, é uma que eu até cheguei a competir nessa daqui. Não fiz esse problema na época, voltei para fazer ele depois, né? Então, vamos lá, me assombrou isso aí por anos. Eu vou passar aqui com vocês, nós vamos ver aqui a implementação. Opa, bora lá. A implementação usando o Union Find, que é uma estrutura de dados muito interessante para esse tipo de problema, e implementar o passo a passo aqui com vocês. Então, vamos aqui ler o problema primeiro, dar um zoom aqui para vocês poderem enxergar também, né? A Mona Dura é uma das obras de arte mais valiosas do Museu da Ennio Logonia. A famosa pintura fica em exibição num salão retangular de M por N metros. A entrada do salão fica em um canto e a Mona fica no canto diagonalmente oposto à entrada. Para impedir roubos, o salão dispõe de sensores de movimento que são ativados toda noite quando o museu fecha. Cada sensor tem um valor de sensibilidade S, tal que o sensor dispara um alarme se detectar qualquer movimento a no máximo S metros de distância dele. Um ladrão invadiu o museu essa noite, com a intenção de roubar a Mona Dura. Para isso, ele precisa entrar no salão e chegar até a pintura sem ser detectado por nenhum sensor de movimento. Ou seja, ele tem que manter uma distância maior do que SI metros para o iésimo sensor a todo tempo para todos os sensores. O ladrão obteve acesso às plantas do museu e, portanto, sabe as dimensões do salão e as coordenadas e sensibilidades de cada um dos sensores. Dadas essas informações, a sua tarefa é determinar se o roubo é possível ou não. A primeira linha contém 3 inteiros, M, N e K, as dimensões do salão e os números de sensores de movimento, respectivamente. M e N, né, são entre 10 e 10 a quarta e K entre 1 e 1000. A entrada do salão fica no ponto 00 e a pintura fica no ponto MN. Cada uma das calinhas seguintes corresponde a um dos K sensores e contém 3 inteiros, X, Y e S, onde XY indica a localização do sensor, S indica a sua sensibilidade, e a gente tem que X é menor do que M, Y é menor do que N, né, todos eles positivos, e S também positivo, menor do que 10 a quarta. Todas as dimensões e coordenadas da entrada são em metros e é garantido que todos os sensores têm coordenadas distintas. Seu programa deve produzir uma única linha contendo o caractere S caso for possível roubar a pintura, ou o caractere N caso contrário. Então, vamos tentar entender aqui o problema. Só um disclaimer: depois dessa live, nós temos aqui todo o material que for usado para ela vai estar disponível em um documento Markdown no GitHub. Pode olhar na descrição aqui para descobrir, para ver esse documento. Na descrição aqui a gente também tem o link para o nosso Instagram e para o Instagram do grupo Tamarutaka, né? Segue lá a gente, segue lá o pessoal do Tamarutaka, tá sempre postando conteúdo sobre maratona de programação. Então vamos lá, entendendo esse problema aqui, né, o passo a passo. Então, nós chegamos aqui, nós temos a entrada, né, do museu e a pintura, e nós temos aqui um caminho que o nosso ladrão pode fazer para chegar até a pintura, né? E o nosso objetivo é interromper esse caminho com os sensores. Como que a gente vai fazer para interromper esse caminho? Nós vamos passar aqui, né? Nós temos que criar um conjunto de sensores que corte esse caminho, ou nessa diagonal aqui, né, ligando essa parede aqui da direita com essa parede aqui de baixo, né? Ou aqui
né, ligando a parede da direita com a parede aqui da esquerda, ou ligando aqui a parede de cima com a parede de baixo, ou ligando a parede de cima com a parede da esquerda. Ou da esquerda não, direita aqui, né? E aqui também a esquerda com a de baixo e a esquerda com a direita, né? Desculpa. O que eu quero dizer com isso? Né? O que eu quero dizer com ligar esses sensores e criar esse caminho que liga uma parede à outra? Eu vou ter aqui a nossa sala e eu vou ter essa série de sensores aqui. Note aqui que esse sensor ele tem uma interseção com a parede, então ele está ligado na parede, né? Esse sensor aqui ele tem uma interseção com esse sensor, então a gente tem aqui também esse sensor ligado no outro, esse sensor ligado nesse, também aqui a interseção. Deixa eu pegar aqui, acho que tem um laser pointer. Então aqui a gente tem essa interseção aqui, essa interseção, e aqui também com essa parede. Então a gente tem aqui um caminho que vai dessa parede até essa, ligando um no outro. E aí, como é que a gente vai fazer para achar esse caminho, para achar se a gente está realmente ligando nessa parede aqui? Nós vamos começar, né, um spoiler que, se você segue o Instagram, eu já dei ali, ou então se você está no grupo da Unifeitabira, né, do Tamarutaka, você já viu das mensagens ali também, é que nós vamos usar a estrutura de Union Find. Então, só uma introdução para quem não conhece ainda, né? O Union Find é uma estrutura de dados que nós vamos usar para representar conjuntos distintos de informação, né? Então, vamos supor que eu tenho aqui esse conjunto amarelo, esse conjunto vermelho, esse conjunto azul, esse conjunto verde. Eu vou usar essa estrutura de Union Find para tentar armazenar todos esses valores. E para que eu vou usar isso? Né? Eu vou usar isso para poder consultar de forma eficiente se esse item ele pertence ou não a esse conjunto, né? E também para eu poder juntar os conjuntos de forma eficiente. Vamos supor que eu queira juntar o conjunto 4 com o conjunto 2. Eu consigo fazer isso de forma eficiente. Ou então, sei lá, adicionar um novo nó aqui no conjunto 2, né? Um novo item aqui um novo item no conjunto 2. Eu consigo fazer isso de forma eficiente. E aí, como é que nós vamos fazer isso aqui dentro do Union Find, né? Como é que a gente vai representar cada conjunto dentro do Union Find? E nós temos que cada conjunto vai ser representado com uma árvore. Então aqui eu peguei só um conjunto como exemplo. Dentro da estrutura nós vamos ter vários desses sendo representados ali, várias árvores ali dentro, né? Mas a gente tem aqui uma árvore e nós vamos estar sempre apontando para o elemento pai daquele nó, né? Então cada coisinha dessa é um nó. O pai é o que vem aqui em cima dele, né, na árvore. A gente vai estar apontando para o nosso elemento pai dentro aqui. E a gente tem aqui na raiz, né, a raiz é sempre esse nó mais alto aqui na árvore. A gente tem que ele vai ser, ela vai ser o representante desse nosso grupo. Então a gente pensa que cada grupo ali vai ter uma raiz dessa. Essa raiz ela vai estar representando o grupo todo. E na hora que a gente quer saber se um item pertence ou não àquele grupo, é só a gente ver se a gente tem um caminho até aquela raiz daquele grupo, né? Então vamos lá, né? Além disso aqui, né? Então a gente está aqui, a gente armazena aqui para aquela árvore quem que é o pai daquele elemento, e a gente vai armazenar também qual que é o rank daquele elemento, né? O que é isso, esse rank? O rank ele vai ser um limite máximo da profundidade dessa árvore, né? Então, se a gente olha aqui para esse item 4, a gente sabe que o rank dele é 3. Por quê? Porque a gente sabe que tem 3 itens, né? 1, 2, 3 abaixo dele. O 5 aqui, o rank é 0, porque não tem ninguém aqui embaixo. Né? 3 também é 0, porque não tem ninguém aqui embaixo. Esse 2 aqui, rank é 2, porque eu tenho 2 itens aqui abaixo dele, né? Ou então
2 itens para cá. A gente sempre pega o máximo, né? Então aqui o 4 ele tem 3 porque o máximo que ele tem aqui é 3. Isso aqui eu vou deixar só para a gente lembrar, porque depois a gente vai voltar nisso aqui quando nós formos falar das operações que a gente pode fazer, né, nesse conjunto. Mas vamos lá falar um pouco sobre como encontrar, né, se aquele elemento pertence ou não àquele conjunto. E para isso, nós vamos pegar aqui o elemento, então vamos supor que eu quis ver a qual grupo o 7 pertence, né? Eu vou olhar para o 7 e vou falar qual que é o elemento pai desse 7. O elemento pai é o 1. Qual que é o pai do 1? O pai do 1 é o 2. Qual que é o pai do 2? É o 4. Qual que é o pai do 4? Não tem, né? Quando não tem na representação, a gente fala que até que ele é o pai dele mesmo. Então a gente vê aqui que o 4 ele é a raiz dessa árvore, ele vai ser o representante desse grupo. Eu quero saber agora se o 5, de qual grupo que o 5 pertence. A gente olha aqui, a gente sabe que é o 4 também. Quero saber se o 7 e o 5 estão no mesmo grupo. Bom, a gente sabe que a raiz do 7 é o 4, a raiz do 5 é o 4, a gente sabe que eles estão no mesmo grupo. Né? Só que aí note que a gente está rodando aqui né, passando esse caminho todo. Isso aqui vai crescendo conforme a gente vai adicionando itens na árvore. Só que, como eu já fiz esse trabalho, eu já sei que o 4 é a raiz dessa árvore, eu não preciso mais ficar olhando o tempo todo aqui para o 4 para esse 7. Né? Porque eu já sei, por que eu não ligo direto o 7 aqui no 4, ao invés de ligar o 7 no 1, depois do 1 para o 2, depois do 2 para o 4. Eu posso ligar o 4 aqui, e a próxima vez que eu procurar se o 7 pertence ou não àquele conjunto, eu só olho aqui que ele está ligado e pronto. Que é o que eu vou fazer aqui. Então eu já fiz esse trabalho. Se eu já fiz esse trabalho para o 7, já fiz esse trabalho para o 1, já fiz esse trabalho para o 2, né? Eu vou e só substituo isso aqui para os outros, né? Então eu ligo o 7 direto no 4, o 1 direto no 4, e o 2 já estava ligado, mas por que não, né? Já mantém o algoritmo mais simples se já ligar de novo ali no 4. Isso aqui é o que a gente chama de path compression, né? Compressão do caminho. E isso aqui é o que vai tornar a estrutura de Union Find tão eficiente. Por quê? Porque conforme essa árvore vai crescendo, né, a gente vai vai aumentando aqui o caminho, né, criando novos itens aqui embaixo, e esses novos itens vão deixando a busca um pouco mais lenta. Na hora que você faz isso, você deixa ela rápida de novo. Porque na hora que você faz isso, você vê que você só precisa de um passo para chegar daqui até aqui. Né? Então você tem que a árvore ela fica muito mais chata, né? Ela fica muito mais. Você vê que você dá uma achatada aqui nela. Enquanto aqui a gente tinha é, 3 caminhos aqui. Três. Isso. Um ranking de 3 aqui para esse elemento 4, né? Enquanto aqui você tinha 3 elementos abaixo do 4, aqui você já tem 2. E a maioria daqueles que você já pesquisou, o 7 ali já está direto, né? O 1 já está direto. Isso aqui a maioria dos itens que você tem na sua árvore eles já vão estar conectados diretamente com aquela raiz. O que faz você conseguir achar a qual grupo cada elemento desse pertence muito mais rápido. Então é assim que a gente acha um item dentro do nosso Union Find. Né? E vamos falar um pouco também sobre como que nós juntamos 2 conjuntos aqui dentro do Union Find. Vamos supor aqui que eu tenho um conjunto A e um conjunto B, e nós queremos juntar esses dois. Bom, eu falei ali atrás para vocês do rank, né, de cada nó ali, que tá indicando ali a profundidade dessa árvore. E aí eu vejo aqui que o grupo A, né, se a gente for até a raiz dele, o rank dela é 2. E se nós formos até a raiz do nosso grupo B, o rank dele é 1. Né? A gente vai usar essa informação para juntar esse conjunto nesse.
Mas não, dá só um passo para trás aqui, porque eu estou avançando um pouco mais no pensamento, mas eu quero que isso fique bem explicado, né? Quando que a gente vai juntar um grupo A com um grupo B? Ah, eu quero, por exemplo, juntar o meu elemento 2 com o meu elemento 5. Na hora que eu faço isso, que eu junto o meu elemento 2 com o meu elemento 5, eu estou juntando o meu grupo A com o grupo B. Né? Ou então aqui o 5 com 4, ou 3 com 2, ou 3 com 0. Todos eles eu vou estar juntando meu grupo, um grupo com o outro. E aí eu sei aqui que nós temos o representante desse grupo que vai ser a raiz. Por isso que eu estava ali falando que a gente está olhando para a raiz de todos eles, né? Porque a raiz representa aquele conjunto. E é a raiz que nós vamos usar para juntar. Bom, então encontramos a raiz, né? Pegamos aqui a raiz do grupo A, raiz do grupo B. A gente sabe que o rank desse é 1, a gente sabe que o rank desse é 2. O que eu vou fazer? Eu vou juntar, eu vou ligar o meu grupo aqui com o menor rank, né, o grupo B, como sendo um filho desse meu nó com rank maior. Né? Aqui. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei esse meu grupo B, eu liguei ele aqui com o meu grupo A, e na hora que eu faço isso, note que o meu grupo B ele continua com o mesmo rank, né? E o meu grupo A ele continua com o mesmo rank. Então, se eu sempre faço isso, se eu sempre ligo o menor como filho do maior, eu tenho essa propriedade, que ele vai sempre manter o rank igual nos dois. Ah, e se eu inverter, o que acontece? Aí eu tenho isso aqui. Que aí tá. O que eu coloquei como filho ali, ele se mantém como 2, né? Mas esse aqui, vê que ele vai ser o rank desse daqui mais 1. Né? Ou seja, a nossa árvore aqui, ela ficou mais profunda. E se a nossa árvore ficou mais profunda, isso aqui vai ser pior para a busca. Né? Isso aqui eu não quero, isso aqui vai me atrapalhar. Então, eu ligo sempre aqui o rank menor no rank maior. Né? Ah, e se eles tiverem o mesmo rank, o que eu faço? Se eles tiverem o mesmo rank, aí você pode escolher qualquer um para ligar no outro. A única coisa que você tem que ter em mente é que o que tiver ali como representante do grupo todo, então no caso aqui o 1 ficou como representante desse conjunto todo, ele vai ter o rank, você vai ter que incrementar o rank dele. Né? Então ele antes tinha um rank de 1, ele passa a ter um rank de 2. Beleza? Certinho. Dúvidas, YouTube dúvidas, Discord aqui dúvidas também, se quiser perguntar enquanto carrega lá pro pessoal do YouTube. Não? Dá um... Tenho não. É Não, uma dúvida, não. não, beleza. Discord, YouTube, se qualquer dúvida aqui, depois eu volto também. Eu tenho um delayzinho. Quem assiste aqui mais vezes já está acostumado com esse delay. Então vamos lá. Então, como é que a gente vai usar isso aqui para modelar o nosso problema de ligar uma parede na outra, né? O que eu vou fazer? Eu vou começar aqui considerando que cada parede vai ser um elemento do meu conjunto. Então eu tenho aqui, né, o 0, o 1, o 2, o 3. Cada paredezinha dessa vai ser um elemento. E aí eu vou olhar aqui se o meu sensor detecta aquela parede. Né? Então, como é que eu vou olhar isso? Se eu vou olhar aqui para a coordenada x e y do meu sensor e para o raio dele para saber se ele detecta ou não a parede. Então, se a gente pega aqui esse sensor 4, né, a gente tem o centro dele aqui, na hora que a gente vê o raio dele aqui, a gente vê que o raio dele, que o centro menos o raio é menor do que a coordenada ali 0, 0, né, para o eixo x, o centro menos o x do raio aqui menor do que 0, então a gente sabe que ele encosta aqui nessa parede 3.
E aí, se ele encosta aqui, o que eu vou fazer? Eu tenho esse meu elemento 4, eu tenho esse meu elemento 3, eu vou fazer uma operação de union entre o 3 e 4. Beleza. Vou adicionando os meus sensores. Toda vez que eu adiciono um sensor, eu verifico essas condições. Se ele satisfizer, para cada condição que ele satisfizer, eu vou e rodo uma operação de union desse meu sensor com uma das minhas paredes. Fiz isso, adicionei todos os sensores aqui. Vamos encontrar agora se um sensor encosta no outro, né? Se o sensor detecta um ao outro. E aí, como é que eu vou saber se um sensor detecta um ao outro? Bom, eu posso olhar para a posição que o meu sensor está, né? Cada um dos meus sensores está. Eu olho para a distância entre esses dois sensores e eu olho para o raio de cada um. E o que eu tenho? Eu tenho que se a distância entre os meus, entre o centro, né, a posição dos meus sensores for menor do que o raio, a soma dos meus raios, a gente tem uma situação dessa, onde, né, a gente vê aqui a soma dos raios é isso aqui mais isso aqui, então a gente vê claramente que é maior do que a distância, que é esse total aqui, e se ela é maior do que essa distância total aqui, a gente sabe que tem uma interseção, né? Maior ou igual porque ele pode simplesmente tangenciar também um ao outro. E aí eu tenho aqui uma forma, então, de saber se um sensor está conectado no outro, né? E se eu posso saber se um sensor está conectado no outro, o que eu posso fazer é ir ligando um sensor no outro. Então, depois que eu li todos os sensores, né, eu fiz aquela verificação aqui das paredes, o que eu vou fazer? Eu vou indo para cada par de sensor, né, um para um, verificando se é essa condição, e se essa condição for verdadeira, eu faço uma operação de union entre cada um desses sensores. Repetir isso, o que eu vou ter? Eu vou fazer aqui um union entre o 4 e o 5, depois eu faço um union entre o 5 e o 6, né? Eu já tinha feito um union entre o 4 e o 3, já tinha feito um union entre o 1 e o 6, e aí agora eu sei que eu tenho esse caminho aqui, que vai do 3 até o 1. Se eu liguei o 3 até o 1, eu tenho aquela situação, né, daqui de cima. Cadê? Onde eu ligo aqui da esquerda para a direita. Né? Então, é isso. A modelagem do problema mesmo é isso. Algum problema até aqui? Dá um tempinho para o YouTube de novo. Se quem está no Discord quiser falar, enquanto isso. Vamos passando para o código então, enquanto tá dando tempo do delay. E aí a gente. Oi, agora eu tô. Ah, tá. Por enquanto é tranquilo. Eu só quero entender como você vai verificar se os pontos vão colidir na. Vai usar a batida do Union mesmo, né? O ponto inicial e o ponto final para ver se a parede está sendo tocada. Isso. Ah, tá. Sim. Opa, salve do Acre aí. Mas é do Union mesmo. Porque agora o que eu estou fazendo? Na hora que eu faço esse Union aqui, né? O que eu falei? Vamos pensar aqui. Eu tenho aqui, né? Vamos colocar 3, né? 3, aqui o 4, aqui o 5, aqui o 6. Opa, não estou sabendo digitar. E aqui 1, né? Vamos supor que aquela nossa árvore lá do conjunto ficou um negócio assim, do Union Find. Aqui, aqui, aqui.
Isso aqui é a nossa árvorezinha ali do Union Find. A gente pode verificar aqui, fazendo ali o find, a gente sabe que a raiz do 3 é o 1 e a gente sabe que a raiz do 1 é o 1, a gente compara um com o outro, a gente sabe que eles estão no mesmo conjunto, né? Então a gente tem aqui que o 3 e o 1 eles estão conectados. Cada vez que eu fiz uma operação de union, eu criei uma setinha dessa para o conjunto. Na hora que eu fiz isso tudo, eu juntei isso aqui num conjuntão só maior. Cadê? Aqui. Vou mudar de cor aqui, né, para a gente poder enxergar. Nesse conjuntão maior que conecta o 3 e o 1. Entendi. Então vamos para o código, né? Esse aqui eu implementei ele em 3 linguagens de programação, implementei ele em Python, em C++ e em Rust. Né? Para maratona de programação, Python e C++, né? Esquece Rust, acho que na ICPC mesmo eles nem nem tem o Rust. No LeetCode você consegue resolver os problemas em Rust, mas Rust para maratona é uma linguagem muito ruim. Eu implementei em Rust só porque eu queria mostrar para vocês algumas coisas que estão surgindo no Rust. O Rust é uma linguagem que tem crescido bastante nos últimos anos, e eu acho que é um conhecimento bom de se ter, né, de linguagem. A gente pode passar um pouco mais rápido, mas é uma coisa muito interessante para guardar mais profissionalmente assim para vocês mesmo. Então vamos lá, né? Começar com Python aqui. Então aqui nós temos sim. Engraçado, deixa eu só fazer um negócio. Bora. Aí. Beleza. Então, Union Find, né? O que a gente vai fazer? A gente tem aqui tanto o rank quanto o pi. Aqui eu comecei com o rank com 1, mas na verdade isso aqui a gente começa com 0, né? Não faz muita diferença realmente na implementação, mas é só para ser mais técnico assim, né? Então, que a gente tem? Quando a gente inicializa a classe do Union Find, a gente tem que cada item vai ser a raiz da própria árvore, né? Cada item é o representante do próprio grupo que ele pertence e cada grupo tem só um item que é aquele item, né? Então, onde que a gente vê o item aqui? O item ele vai ser o índice nesse nosso vetor. E aí cada índice a gente vai ter um elemento pi e vai ter um rank aqui, né? Que representa para aquele item. Inicializo aqui os vetores, né, tanto para o rank quanto para o pi. Vamos lá, operação de find. O que a gente tem? A gente vai fazer, vamos comparar isso aqui com o que a gente enxergou ali do que foi descrito, né? Posso fazer isso aqui, dá para ver bem? Ficou um pouquinho pequeno aqui, né? Vamos chegar isso aqui um pouco para cá. Pronto. Ixi, vamos compartilhar aqui. Oi? Não, agora voltou. Voltou? Beleza. Então, o que a gente faz aqui no Find? A gente verifica, né? O elemento n, ele é o mesmo que o pai dele, né? Ou seja, ele é o representante daquele grupo. Se ele não for, eu vou tentar encontrar o representante daquele grupo, né? Então quer dizer, aqui eu vou tentar encontrar o representante daquele grupo, que vai ser o pai do pai do pai do pai do pai desse elemento aqui. Então esse self.find ele está indo tentando subir aqui. Então se eu dou aqui nessa árvore, né, opa, cadê laser point? Se eu pego aqui falo que eu estou procurando meu set, ele vai olhar aqui
o 7 é igual ao pai do 7? O pai do 7 é 1, né? Não, não é. Então, eu venho aqui, eu tento encontrar o 1. O 1, ele é igual ao pai do 1? O pai do 1 é o 2, né? Então, não é. Venho encontrar o próximo. O próximo é o 4. O 4 é o pai do 4? O 4 é o pai do 4. Então, eu retorno esse 4 aqui. Fui. Na hora que eu estou voltando, né, da recursão, então eu volto do 4 para o 2, volto do 2 para o 1, volto do 1 para o 7. Eu vou colocando aqui. Opa, opa. Bom, agora foi. Conforme eu vou voltando da recursão, eu vou colocando ali qual que é o elemento pai de cada um desses, né? Então eu vou fazendo aquela compressão do caminho para cada um deles. E no final eu só retorno qual que é o pai ali, porque como eu já sei que eu já fiz essa compressão de caminho, eu sei que o pai vai ser realmente a raiz daquela árvore. União dos dois. O que eu faço? Eu acho quem que é a raiz do elemento do grupo A, acho quem que é a raiz do elemento do grupo B, né? E aí eu olho para o rank dos dois. Então, se esse é o. Isso. Desculpa, o Paulo perguntou um negócio aqui, é porque por causa da fonte que eu estou usando. Então, se eu colocar aqui exclamação, colocar um espaço para não aparecer, se eu colocar exclamação igual, essa fonte que eu estou usando transforma isso aqui num diferente. É só do coisa do Vim. Se alguém tiver curiosidade de procurar, fonts, esse tal de Nerd Fonts aqui. Ele faz esse tipo de coisa. Bom, quando está carregando ali, vamos voltar aqui para aqui, ó. Nerd Fonts, ele tem isso, tem mais coisa também, né? Então se eu colocar aqui Ctrl N, ele mostra aqui isso, esse Pythonzinho, esse C++, isso aqui vem do Nerd Fonts também. Só da ideia. Então vamos lá, né? União entre dois conjuntos. O que eu faço? Eu acho a raiz aqui do A, acho a raiz do B. E aí eu tenho aqui aquela comparação que eu estava fazendo. Eu vejo qual deles que tem o rank maior. E aí eu conecto o pai do que tem o rank menor no elemento com o rank maior. Né? Acho que na hora que eu faço isso aqui, eu estou conectando ali daquela forma que eu mostrei para vocês, de pegar esse 0 aqui, por exemplo, e conectar no 1. Fiz isso aqui, beleza. Essas duas comparações, eu vejo aqui quem que é o maior, quem que é o menor. Se eles são iguais, o que eu faço? Eu simplesmente pego ali, eu coloquei o B conectado no A e eu incrementei o rank do A só para realmente consertar ali o rank. Tá dando para me escutar? Aqui, eu não sei se eu caí. Parece que minha internet deu uma oscilada aqui. Alô? Alô, tá me ouvindo? Eu tô. Você tá me ouvindo bem? Hoje tá tranquilo. Não, beleza. Acho que minha internet deu uma oscilada aqui. Não, Mas. aqui tá tranquilo. Ah, não. Beleza. E aí, só como uma função de utilidade, só para realmente ajudar depois na sintaxe, eu coloquei essa função connected aqui, que ela está só vendo se o elemento A e o B eles pertencem ao mesmo conjunto. Né? Então, isso aqui daquela forma que eu falei para vocês. Eu dou um self.find no A, né? Então eu vejo para qual grupo que o A pertence, eu vejo qual grupo que o B pertence, e aí eu só comparo para ver se esses grupos são os mesmos.
Vamos lá. Leio os inputs aqui, né? M, N e K, para eu saber qual que é o tamanho. Para o meu Union Find, eu preciso criar uma estrutura que vai ser igual ao que vai ter K mais 4 espaços para verificar ali. Né? Por que, por que K mais 4? Porque eu tenho que os meus nós 0, 1, 2, 3, todos eles já são reservados para as paredes da minha sala. Né? Então, eu vou usar esse espaço para colocar as paredes. Leio os sensores, né? Então aqui o X, posição X e Y do sensor. Antes disso, aloco o espaço, né? Lembrando que o Python não é garantido de passar no time limit, então é sempre importante você usar essas otimizações de performance, alocar espaço antes de usar ajuda pra caramba na performance, então lembre-se sempre de alocar aqui, para alocar o vetor no Python. Vou continuar lendo. Aqui, leio aquele sensor, coloco ele naquela posição ali do meu vetor e vou fazendo essas comparações aqui. O que é cada uma dessas comparações? Né? Essas comparações é o que eu estou fazendo aqui. Ó. Então, o S era ali a sensibilidade, né, que também é o raio do meu sensor. Eu vejo aqui, ó, Y mais S é maior ou igual a N. Se ele for maior ou igual a N, eu conecto ele no zero. Se o x mais s for maior ou igual a m, eu conecto ele no 1. Se o y for menor ou igual a n, eu conecto no 2. Mesma coisa aqui, conecto no 3. Né? Então, eu só estou fazendo aquelas verificações para ver se o sensor está encostado na parede. E se alguém tiver curiosidade também de como é que digita essa fonte aqui, é a mesma coisa. Né? Se você digitar, usar essa fonte aqui com um igual e um maior que, na hora que eu faço isso aqui, na hora que eu faço isso aqui, ele muda, né? O igual aqui. Eu tinha apagado isso aqui. Beleza. Vi se ele está na parede ou não. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui e iterar nos meus sensores para ver se eles estão conectados entre si. Então aqui eu estou indo, né, um a um nos meus sensores, comparo de todos para todos, né? O que eu fiz aqui? Esse meu índice I, ele vai ser o I mais 4, por quê? Porque os 4 primeiros índices do meu vetor são ali, os 4 primeiros índices do meu Union Find vão ser reservados para as paredes, então eu tenho que pular esses 4 primeiros. Esse aqui, né, eu estou fazendo I mais J mais 5, por quê? Porque para não ter que fazer realmente... Porque eu estou usando aqui o enumerate ele começa a contar do zero, né? Então é de novo, seria um J mais 4, porque eu tenho ali os 4 primeiros que são da parede, e eu tenho também I mais 1, que é o offset que eu estou dando aqui na hora de comparar com o meu enumerate. Na hora que eu faço esse offset, eu tenho ali a mudança deles. Eu vou acabar dando aqui em mais J mais 5. Aí aquela pergunta do começo, né? Como é que eu sei se eles estão realmente conectados? O que eu vou fazer? Bom, se as paredes estão conectadas, eu vou chegar lá no meu Union Find, vou verificar se a minha parede 0 está conectada na minha parede 1, ou se a minha parede 0 está conectada no meu item 2, se minha parede 3 está conectada no 1, ou se minha parede 3 está conectada no 2. Isso aqui eu estou fazendo todas aquelas conexões que a gente estava vendo antes. Né? Isso aqui é a mesma coisa que
aquele... eu apaguei aqui, mas é aquela mesma coisa que a gente estava desenhando aqui, onde nós vemos se esse conjunto aqui está completamente conectado. E aí, só imprimir. Explicação em Python, tá tranquilo? Tá de boa? Dá um tempinho aí para responder. Eu acho. Visualizar. Não, beleza. Vamos passar para o C++ também, qualquer coisa a gente volta. Show. C++, né? Como a gente já sabe que o máximo que a gente vai ter ali são 1000 itens, né? 1000 sensores, eu já posso vir aqui e criar um array de 1000 posições, né? 1004 por quê? Porque eu tenho que colocar as paredes também, né? Lembra sempre de colocar as paredes. Criar um array assim é muito mais fácil do que você ter o vetor. Mais fácil não, vai ser muito mais rápido do que o vetor. Então sempre que você já tiver isso definido ali, vai com um array que vai ser mais rápido no seu código. Inicialização, de novo. Gente, eu jurava que eu tinha mudado isso aqui. Mas vamos lá. Né, muda aqui agora. Coloco cada elemento, o pai, ele vai ser o próprio elemento, né? Então cada elemento é o representante do próprio conjunto. Mesma coisa aqui, o rank de cada um vai ser 0. Inicializei ali meu UnionFind, né? Código para o find. Então, mesma coisa, muito parecido com Python, né? Eu verifico aqui se o pai do meu elemento n é igual a n, né? Então, se ele é o próprio pai, se ele é o representante do grupo. Se ele não for, eu busco quem é o pai. Conforme eu vou voltando dessa recursão, eu vou voltando ali, setando o pai de cada um, fazendo ali a compressão do caminho. E no final, retorno o pai. Deixa eu só ver um negócio. Beleza. Tá. Merge. Por que eu mudei aqui para merge ao invés de union, né? Union no C++ é uma palavra reservada. Então, union vai representar uma coisa completamente diferente. Não dava para declarar uma função chamada union. Então, mudei aqui para merge, mas é a mesma coisa que a função union que a gente estava vendo. Acho ali quem que é o pai de A, quem que é o pai de B, e vou comparando, né? Comparo no tamanho. Se A for maior que B, eu coloco ali. Se B for maior que A, eu coloco, conecto também o B no A ali. E se não for nenhum dos dois, eu vou e coloco ali no... eu junto um no outro e incremento, né? Para ver se os dois estão conectados, eu simplesmente dou um find aqui, vejo se cada um é igual ali. E vejo se a raiz é igual nos dois. Na hora que eu vejo que se a raiz é igual nos dois, eu consigo dizer se eles estão conectados ou não no mesmo conjunto. C++ não tem a função de distância já na biblioteca padrão, né? Então só declarei aqui, mas isso aqui é uma coisa que é simples, né? Isso aqui eu tenho ali os meus pontos, eu vou pegar aqui posição 0, posição x, o 0 é o x, o 1 é o y, né? E é aquela distância euclidiana. Eu faço um menos o outro ao quadrado, né? Também aqui um menos o outro ao quadrado, e tiro a raiz quadrada de tudo isso. Acho a distância entre esses dois pontos. Função main. O que eu vou fazer? Achei aqui, né? Declarei as minhas variáveis, m e nk, que vão representar ali o mnk, que vão representar ali cada uma das posições no meu vetor. Desculpa.
MNK, que vão ser ali o tamanho da sala e quantos sensores eu vou ter. Quantidade de sensores, eu já pré-aloquei também aqui o espaço para poder ajudar, né, a preencher, vai muito mais rápido assim. Então acho ali os primeiros valores, crio uma estrutura de Union Find com K mais 4 posições para contar que eu tenho aqui as minhas paredes, e faço aquela mesma comparação que a gente estava fazendo antes, né? Então eu leio ali a posição do meu sensor e vejo se esse meu sensor enxerga ou não a parede. Se esse meu sensor enxerga a parede, eu conecto o meu sensor com a parede. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou indo sensor para cada parte sensor até a sensor, e se a distância deles for menor do que a soma dos raios, eu vou e uno os dois. No final, depois de fazer isso, o que eu tenho? Eu conectei todo mundo que estava conectado um ao outro, eu consigo ver aqui se as paredes estão conectadas, né? Então, se 0 e 1 estão conectados, se a parede 0 está conectada com a parede 1, se a parede 0 está conectada com a parede 2, se a parede 3 está conectada com a parede 1, se a parede 3 está conectada com a parede 2. Se tiver, imprimo N, se não tiver, imprimo S. Né? Beleza? Qualquer dúvida pode digitar aqui. Eu vou passando pro Rush enquanto isso, mas qualquer coisa a gente volta aqui pro C++. Né? Esse. E aí, por que eu quis passar pelo Rust, né? Então, o Rust é uma linguagem que ela surgiu em 2015, então ela é relativamente nova, mas ela não é tão nova assim. Mas é uma linguagem que ela veio para te dar a mesma velocidade do C++, né? O mesmo controle da CPU que o C++ te dá, com o gerenciamento de memória que o C++ te dá também, só que dentro do Rust você não tem erros de memória, né? E aí você vai ver aqui que vão ter algumas coisas que o Rust vai obrigar você a fazer para corrigir os erros de memória. Então, por conta disso, é uma linguagem que tem ganhado muito espaço, né, no mercado profissional, apesar de ser ainda uma coisa muito... qual a complexidade da minha implementação? É quadrática, por enquanto, né? Porque é quadrática, né? Tem formas melhores de implementar? Tem, mas eu tenho esse for dentro do for aqui, né? Então eu estou comparando cada sensor para cada sensor. Eu acabo fazendo isso de forma quadrática, né? E é basicamente isso. Tem formas melhores de fazer essa comparação? Eu poderia, por exemplo, colocar isso aqui numa quad tree ou alguma coisa do tipo? Poderia. Num cenário de maratona, eu acho mais difícil fazer isso, porque você tem aquele tá correndo para implementar as coisas, então essa aqui foi a forma mais simples que eu achei de implementar rápido essa comparação. E aí coloquei assim mesmo, comparação de 1 para 1 ali, de forma quadrática. Bem no limite, né? 10 a quarta, acho que 10 ao cubo, na verdade, dá uma distância do limite. É 1000. 10 ao cubo, 10 ao cubo ao quadrado, né? Vai ser 10 a sexta ali, então você ainda tem quadrático, ainda tá de boa. Que é o número de sensores, na verdade, né? Quadrático no número de sensores. Ah, então, vamos lá, voltar no Rush, né? O Rush é uma linguagem que tem surgido, tem ganhado muito espaço porque ele elimina completamente os bugs de memória que o C e o C++ trazem. E, e aí acaba que ele tem ganhado muito espaço por conta disso.
ele te dá a mesma velocidade, te dá um mesmo controle de memória, né? Você não precisa de um coletor de lixo, que é uma forma que várias outras linguagens usam para implementar essa segurança de memória. Só que ele é um pouquinho mais chato de programar, e eu quis trazer ele um pouco para cá só para dar uma introdução assim um gostinho do que é esse Rust para vocês. Então aqui a gente o Rust ele não tem classe, né? A gente implementa os structs e a gente vai ter funções que nós vamos colocar para aquele struct, né? Mas é um pouco parecido com classe, né? Você não tem herança aqui, então ele muda um pouquinho a forma de pensar, mas a gente começa com o struct para representar os dados que estão ali naquele nosso UnionFind, né? De novo, como eu mostrei para vocês, a gente vai ter um vetor para representar os pais, um vetor para representar o rank, né? A gente sabe que tanto o pai quanto o rank eles são não eles são positivos, então a gente coloca aqui que eles são positivos e nós podemos inicializar eles aqui, né? Esse new aqui ele inicializa eles. Então aqui o que eu estou fazendo nesse 0.n, né? Eu estou transformando isso, eu estou iterando do meu elemento 0 até o meu elemento n, né? Aí transformo isso aqui num iterador, e na hora que eu dou esse collect, ele vai transformar isso aqui para o tipo do container que tem aquilo. Então, qual que é o container que tem esse meu parent? Container é um vetor de elementos de inteiros não nulos, né? Então, eu vou transformar isso aqui em um vetor de 0 até n, né? Não incluindo n, com esses meus valores não nulos. E o rank eu também posso começar a inicializar o meu vetor. Assim, isso aqui é uma macro que ela vai criar um vetor de tamanho n com todos os elementos preenchidos para zero. E aqui a gente começa a ver as complicações, né? Porque o que acontecia? No C++ e no Python, a gente tem que essa função do find ela pode falhar. E o Rush ele não vai deixar você falhar nessa função. Então, se a gente tirar essas coisas aqui, a gente vai ver que o compilador do Rust vai reclamar. O que o Rust ele vai fazer? Ele vai usar pattern matching, né? Então ele vai ter padrões ali que você pode usar para procurar as coisas, condições de if e else ali dentro do seu programa. E ele vai tratar o erro como parte do valor. Então isso aqui é um monoide. Como é que fala em português? Não lembro. Mas a gente vai tratar o erro como sendo uma opção ali. Né? Então eu tento encontrar o meu elemento n. Se eu achar o n, eu falo que eu vou retornar some value, ou seja, eu vou retornar algum valor que foi que eu encontrei. Se eu não achar, eu tenho que retornar nenhum. Então, o que acontece aqui, por exemplo, se eu tentar indexar esse parent com um n que não está no meu vetor, com um n maior do que o meu vetor? Vai dar erro. No C++ ele vai acessar lixo, no Python ele vai te dar um erro que está fora da memória. Então, isso aqui eu tenho que tratar especificamente no Rush, senão o Rush vai reclamar comigo. Então, o que eu estou fazendo? Eu vou olhar aqui, eu tento achar esse meu valor de n no meu Py. Se eu não achei nenhum, eu retorno nenhum. Né? Então, por exemplo, se eu tentei achar um elemento, se eu tenho um meu vetor com 10 posições e eu tento achar a 11ª opção, eu não vou conseguir. Então, eu tenho que retornar none. No C++ também tem o optional para funções com retorno opcional. É chato de usar. O C++ ele adicionou, o C++ ele tem, depois que o Rush apareceu, o C++ tem adicionado muita coisa que o Rush adicionou dentro do C++. Acaba sendo um pouquinho chato de usar, mas muita coisa de ponteiro inteligente, de optional, que mais que eles adicionaram?
Não sei se eles adicionaram pattern matching, mas né, isso aqui foi uma ideia que na verdade surgiu com o Haskell, o Rust adicionou, tem ganhado muita popularidade, e aí agora o C++ adicionou também, e algumas outras linguagens que estão aparecendo, tipo Blin, tem colocado isso também como forma de gerenciar o erro. Beleza, então consigo aqui tratar essa questão do se eu achei ou não. Aí agora para o Union. O Union eu vou tratar ele como um resultado. Né? O resultado e o option eles são parecidos um com o outro, só que o resultado, o option eu tenho o sum e algum valor, né? E o none, que representa nenhum valor. O result eu vou ter ok ou erro. Né? Eles têm uma relação um com o outro, mas eu tenho que tratar. Então aqui o ok significa, eu coloquei que o ok ele tem tipo, isso aqui é o void do C++, né? Ele tem um tipo nulo, ou tem um erro que eu vou retornar em formato de string. Né? Então o que eu vou fazer? Eu tento achar o pai do A, eu tento achar o pai do B, só que como eu já vi, tanto o achar o pai do A quanto achar o pai do B podem falhar, então você é obrigado a tratar esse erro. O que eu estou falando? Eu espero achar o pai do A, mas se eu não achar, eu vou retornar um erro falando que eu não consegui achar o A ali dentro. Mesma coisa com o B. Eu espero achar o B, mas se eu não achar, eu tenho que retornar esse erro como uma string. Né? E aí aqui eu faço o algoritmo parecido com o que a gente viu antes. Eu acho que a única grande diferença aqui seria que aqui eu também posso usar pattern matching para fazer aquela comparação. Ao invés de ter if, else if e else, eu posso ter um pattern matching aqui. E aí a nossa função de conexão, de novo, eu tenho que fazer a mesma coisa. Então eu tenho que tentar achar o A. Se eu não conseguir, eu retorno um resultado de erro. Então aqui, né, como eu falei para vocês, eu estou retornando um resultado. O que é esse resultado? Se tudo correr ok, eu vou retornar um valor booleano. Se não ocorrer ok, eu vou retornar um erro com uma string. Né? E aí eu estou aqui retornando, se eu não achar o A, eu retorno um erro com a string que eu não achei o A. Se eu não achei o B, eu retorno um erro falando que eu não achei o B. Né? E se eu achei, o que eu posso fazer? Eu posso retornar um ok falando que ocorreu tudo certo e a comparação de se o A é igual ao B. Tô lendo aqui os valores da linha, né? Mesma coisa. Se eu tento ler a linha e por algum motivo eu não tenho acesso ou qualquer coisa, o sistema operacional não me deixa entrar, isso vai me retornar um erro. Se isso aqui é tratado da forma que isso aqui é tratado no C e no C++, por exemplo, ou no Python também, a gente não vai ver que ali tem um erro que pode acontecer. Então aqui, o que eu estou falando? O panic é simplesmente, deixa rolar o erro, fecha o programa, mas eu estou deliberadamente tomando a atitude de tentar tratar esse erro. Então aqui eu coloquei um panic, mas eu poderia tentar criar uma tratativa para esse erro, né? Porque ele é me apresentado. Então, se eu falhar em ler uma linha, eu vou retornar um erro que eu falhei lendo a linha e o que ele está dizendo. Se eu conseguir, então o experiment fala que que eu conseguir, aí eu vou tentar, vou ler aqui, vou fazer um parse daqueles valores. E aí outra coisa, né? Eu tenho as linhas, mas nem sempre eu tenho. A pessoa pode colocar uma string ali na linha, alguma coisa que não seja um inteiro. Então, na hora que eu estou fazendo um parse daquele inteiro, eu vou falar, eu vou ver se ele está fazendo parse certo ou não. Se ele está fazendo parse, se ele tiver algum erro fazendo esse parse, eu retorno um erro falando que a gente estava esperando só inteiros. Retorno os valores. Uma coisa do Rust é que eu não preciso escrever return, se eu simplesmente não colocar um ponto e vírgula no final, ele retorna aquele último valor. Então aqui eu tenho a minha função de fazer um parse das linhas.
né? Função de distância tem um negócio interessante também. Eu tenho aqui, ó, é um vetor de inteiro. Isso aqui também é um vetor de inteiro. Os tipos da minha variável. Calculo aqui a minha distância euclidiana. Isso aqui vocês estão carecas de saber dessa fórmula da distância euclidiana. Só que uma coisa, quando você converte de inteiro para float, você pode ter erro de precisão, né? O seu inteiro é um tipo, o seu float é outro tipo. Tudo bem que os dois são números, mas cada um é representado diferente na memória, cada um né, vai usar uma quantidade diferente de bytes. Então, se eu estou convertendo de inteiro para float, eu tenho que ser explícito sobre isso. No C++, no C, você não tem que ser tão explícito. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que converter isso aqui para float, senão o Rust vai reclamar comigo. E a minha função de raiz quadrada, ela não existe para inteiro. Por quê? Porque se eu estou retornando a raiz quadrada ela vai ter que ser um float. Né? A raiz quadrada não é todo inteiro que tem uma raiz quadrada inteira. Então, eu tenho que converter isso aqui para float antes de retornar a raiz quadrada, e a raiz quadrada vai retornar um float, e ela vai ser só uma função de float para float. Leio aqui, né, mesma coisa. Se eu li se eu estou lendo a linha, eu espero que tenha alguma coisa na linha. Se não tiver, tem um erro falando que a minha linha tá vazia. E aí o Rust te obriga a tratar esse erro. Criei os meus sensores, né? Uma coisa interessante aqui do Rust é que se eu declaro uma variável, então aqui m e nk, por exemplo, eles são imutáveis. Se a minha, né, elas são constantes. Se a minha variável ela vai mudar mais para frente no meu código, eu preciso colocar esse valor de que ela é mutável antes. E aí aqui eu faço aquelas operações. Né? Que é esse ponto de interrogação aqui no final? Eu tenho que, se vocês lembrarem lá da implementação, eu tenho que o meu union, ele... Opa. O meu union, ele pode retornar um erro. Então, o que esse ponto de interrogação ele fala? Esse ponto de interrogação ele está falando para mim, eu espero que isso aqui execute corretamente, mas como essa função pode retornar um erro, se ela retornar um erro, só propaga o erro, né? Retorna um erro também e propaga o erro que foi retornado ali. Então, se aquele meu union retornar um erro, eu vou propagar ele para main, e aí a minha main vai retornar o mesmo erro que a union retornou. Faço aquelas comparações de 1 para 1, de novo aqui no union com ponto de interrogação no final, e chego no final aqui do meu programa. Cheguei no final do meu programa, consigo retornar ok. Mesma coisa do retornar zero. Então, para o Rush é basicamente isso. Eu achei interessante trazer mais porque tem essas questões de que a tipagem do Rush é muito mais forte do que a tipagem do C e do C++. A gente tem essa questão de que nós somos forçados a tratar esse erro e isso insere um pouquinho de dificuldade na linguagem, mas traz também uma estabilidade muito maior para o código. Então, como aqui é um grupo de pessoas interessadas em programação, eu achei que seria interessante ter isso aqui também com vocês, além do conteúdo da maratona de programação. Eu vou deixar aberto aqui para perguntas, podem colocar aí no chat. Como tem um delay, eu só queria relembrar todo mundo do que foi falado durante essa live. A gente falou pra caramba aqui, né? Hoje foi um conteúdo bem denso, mas só lembrando, a gente resolveu esse problema aqui da arte valiosa, né? Nós começamos lendo esse problema, nós tentamos entender aqui como que nós vamos passar aqui cada passo desse problema, né? Então, o que significa impedir que o ladrão passe da entrada para a pintura? Vimos um pouco sobre o Union Find, vimos como é que a gente modela o problema com o Union Find e implementamos o programa em Python, C++ e Rust. Né? Desculpa, eu falei por cima aqui, se quiser fazer alguma pergunta. Não, é só que eu tenho que sair aqui agora rapidinho, mas eu consegui entender bem. Obrigado por trazer o Rush, que é uma linguagem nova. Isso eu conheci semestre passado em uma outra matéria, mas
foi interessante você abordar ela, trazer um jeito diferente. Muito obrigado pela aula. Viu? Tem que dar uma saidinha. Obrigado. Obrigado pela participação. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, gente, se não tem dúvidas, queria começar agradecendo a participação de todos, falar para vocês seguirem ali no Instagram, tanto a Capivara Cafeinada quanto o Tamarutaka. E eu queria passar um desafio também para quem ficou na live até o final, que é aquele meu código do UnionFind tem um bug. Se vocês entenderam como é que funciona o UnionFind, eu acho que seria interessante vocês tentarem achar esse bug, tentarem identificar ali. Tanto o código de Python, C++ e Rush tem esse bug, então fica aí como desafio para todos vocês. De qualquer forma, muito obrigado a todos, muito obrigado pela participação. Deixa o like aí embaixo, quem não deixou ainda, e agradeço a participação de todos vocês.